Boa tarde, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo um livro, 1 Reis, capítulo 1, aleluia, verso 16 ao 21. Vamos orar ao Senhor enquanto você procura na tua Bíblia. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: E Betseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei e disse o rei: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina. E agora, ó rei, o meu senhor, tu não sabes? E matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei e a Abiatar, sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas o teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. Do outro modo, sucederá que quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os pecantes. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, né, Betseba, ela estava indo até o rei, né, para conversar com ele. Vamos ver o que o rei falou para ela? E respondendo o rei, lá no verso 28 do capítulo 1, e respondeu o rei Davi e disse-lhe: Chamai-me Betseba, porque antes de Betseba, depois de Betseba entrou ali, né, o profeta Natã para também confirmar o que Betseba tinha falado para o rei. Então o rei falou para Natã: chamai Betseba, e ela entrou na presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele assentará no meu trono e em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Betseba se inclinou com o rosto em terra e prostrou-se diante do rei. Aleluia. E disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chama-me Sadoc, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e Beniai, filho de Joaida. E entraram à presença do rei, e o rei lhe disse: Tomai convosco os servos de todo o Senhor, e fazei subir o meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei descer a Gion. E Sadoc, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungiram o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, e ele reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Glória a Deus, aleluia. Senhor, venha ministrar, venha falar conosco, Pai, que eu diminua para que a tua glória cresça, amém? Então aqui, né, o rei Salomão, já de idade avançada, calcula-se que ele tinha aí entre 69 e 70 anos, pensando bem, né, uma idade não tão avançada, mas ele já se encontrava debilitado, talvez devido às suas prevaricações da mocidade, não sabemos, mas ele já se encontrava debilitado. E já sendo velho, seu filho Adonias tomou a frente e se levantou como rei, né, no lugar de seu pai. Adonias se juntou com Abiatar, um dos conselheiros mais próximos de Davi, que por sinal esse conselheiro Abiatar deveria não aceitar a atitude do filho de Davi, né, de Adonias. Ele deveria ir contra as atitudes de Adonias, mas não, ele ali, né, vendo que era sem o consentimento de Davi, ele se juntou a Adonias para ir contra o rei Davi. Podemos ver que essa aliança de Adonias com Abiatar não tinha nada a ver com a vontade de Deus para com o povo e para quem fosse estar à frente do reinado. Eles apenas queriam ali defender
suas vontades pessoais, né, interesses pessoais. Abiatar, o sacerdote, ele era um dos conselheiros mais próximos do rei, mas ele estava à frente de outros sacerdotes, mas ele queria tomar o lugar de poderio à frente dos outros sacerdotes, como Sadoc e Benaí, né? E o profeta Natan também. Ele queria ser em excelência, mas estava indo de uma forma errada. Ele queria estar à frente, então ele preferiu se juntar ali com Adonias, para então estar à frente ali de um reinado que não era aprovado por Deus e nem pelo rei Davi. Fizeram uma festa oferecendo sacrifícios, né, diante do povo, para mostrar que de uma aparência religiosa, como se tivesse a aprovação do rei Davi. Mas não era a vontade de Deus que Adonias reinasse. Aleluia. Pois Deus não estava verdadeiramente naquele negócio e ele não habitava no coração daqueles homens, porque aqueles homens não procuravam Deus verdadeiramente. Pois Adonias não temia Deus, né? Se Adonias ficasse no trono, ele ia ali corromper, ia trazer destruição sobre Israel, ele ia trazer a matança, ele ia trazer a roubalheira sobre a nação de Israel. Aleluia. E a injustiça, porque Adonias não foi erguido por Deus. Adonias não convidou nem Salomão, nem Betseba, sua mãe, porque ele via Salomão como um rival, porque ele já sabia que na boca de todos, Salomão já era o escolhido de Deus. Salomão já era aquele que o Senhor tinha levantado para governar. Então nós podemos ver aqui que ele fez tudo de uma forma errada. Ele não procurou fazer as coisas com a aprovação do Pai dele, e nem com a aprovação do Pai Celestial, nosso Deus, o Criador. Então ele sabia que perante Deus e a vontade do pai dele, quem seria constituído como profeta seria Salomão. Betseba, então, né? E Salomão e o seu próprio irmão corriam risco de vida. Por quê? Porque eles planejariam talvez até mesmo matar ou encerrar eles em uma prisão para poder estar no governo, para poder tomar posse do reinado, né? Pois Adonias, ele queria reinar de qualquer forma e ele estava disposto a isso, a matá-los se fosse necessário. E vendo ali, né, essa situação, Deus levantou ali pessoas para ajudar Betseba e Salomão, o profeta Natan e o profeta Benai. Eles foram levantados para aconselhar Betseba. E Betseba foi aconselhada a ir à presença do rei. Então, instruída por Natan, pelo profeta, Betseba entrou na presença do rei, né, e falou de uma forma, né, a perguntar se o rei Davi tinha levantado seu filho Adonias como rei naquele lugar, porque Adonias já estava festejando, já estava comemorando, já tinha tomado posse diante do povo no lugar do seu pai. E Davi jurou, né, lá no verso 29, nós podemos ver, e ele disse assim: então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então ela foi e colocou-se à presença do rei e fez o rei saber do que estava acontecendo, né? Pelo seu filho Adonias, que estava ali tomando a frente, sem ser abençoado por Deus. O rei Davi então ordenou que não somente os profetas estivessem junto, indo honrar Salomão e ungir ele, mas também disponibilizou ali mais de 600 homens para cumprir a vontade de Deus. Olha para você ver, Deus levantou homens ali, né, fortemente armados, um exército para poder fazer cumprir a vontade dele. É assim Deus que age na minha e na tua vida. Não basta apenas o homem querer ser e tomar posse, mas tem que ser alguém ungido por Deus, tem que ser alguém direcionado por Deus, tem que ser alguém temente a Deus. E Deus levanta homens na terra para nos ajudar, e não somente na terra, mas também no céu. O Senhor disponibiliza ali anjos e arcanjos, um exército de anjos guerreando contra as hostes espirituais da maldade. Olha, para poder ver como que é importante o povo de Deus estar unido em oração, buscando e clamando por uma nação, por um povo, assim como era ali em Israel. O Senhor tinha já colocado no coração de Davi e já tinha escolhido o seu ungido.
E não tinha ninguém, mesmo que quisesse parecer, estar à frente, tramar, não estava, porque o Senhor já tinha escolhido o rei, Salomão como rei. Aleluia, já tinha instruído como que seria, e então ele queria alguém de coração quebrantado, coração verdadeiramente disposto a fazer de uma forma grandiosa. Aleluia, então Deus tinha levantado 600 homens para fazer cumprir a vontade, para que nada viesse sair do controle. Também indicou para que eles trouxessem ali Salomão montado no jumento de Davi. Isso não somente era um sinal de honra, montar o jumento que era de seu pai, mas também um sinal de aprovação do seu próprio pai Davi e de Deus, para que verdadeiramente toda a população soubesse que ele era o escolhido de Deus, ele era o escolhido de Davi para então tomar posse do reino, para ser verdadeiramente constituído rei sobre a nação de Israel. A unção sobre Salomão, um dos gestos mais lindos que nós podemos ver, porque ali nascia um rei que daria continuidade à promessa feita à família de Davi, que do trono de Davi nasceria um Messias, viria o Messias, e um dia e um rei dessa descendência, né, de uma forma tão espiritual, teria que ser ungido, não somente levantado e dizendo que se achava, mas tinha que ser um ungido do Senhor, uma pessoa ungida do Pai para tomar frente de uma nação. Aleluia! Então ali nós se cumpriu a promessa de Deus que nunca faltaria, né, alguém do trono de Davi. E Jesus veio e deixou a bênção para nós. Nós somos descendência de Davi através de Jesus, porque através do sangue de Jesus derramado na cruz, nós somos cordeiro em Cristo Jesus. E todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador é cordeiro de Cristo, é o ungido. Não tem quem possa com o ungido do Senhor, amém? Deus, né, então a unção não podemos ter por nós mesmos. A unção não bastava Adonias querer estar à frente, porque a unção não estava com ele. A unção foi derramada e foi dada antes mesmo de ser ali derramado óleo sobre a vida de Salomão. Então não basta querermos ter a unção, nós temos que ser o escolhido do Senhor. Amém? Muitos querem ser, estar, aparecer, mas não é, porque o Senhor é quem escolhe. Ainda, né, hoje existe muitos Adonias por aí. Ainda hoje existe muitos Adonias, mas na verdade quem escolhe é o Senhor. Amém? Essa palavra que o Senhor deu para mim e para a tua vida, que você possa entender que tem dois lados, nós sempre vamos estar sempre na frente da bênção e da maldição, que nós possamos escolher a benção, podemos olhar para o ungido do Senhor, que nós possamos fazer, talvez possam olhar para você e dizer assim, eu não dou nada, porque ali Salomão era improvável, ele veio de uma forma, né, ele chegou depois, ele veio de uma forma ali, no pecado, mas ele foi escolhido do Senhor, ele era o improvável. Muitas das vezes vão olhar para mim e para a tua vida e achar que somos improvável, mas é o improvável que o Senhor quer levantar, é o improvável que o Senhor quer usar, amém? Que nós possamos estar com o nosso coração em obediência, conectado com altos céus, ligado com o Espírito Santo de Deus, para que ele possa vir e trabalhar sobre a minha e sobre a tua vida. Aqui, né, você lendo o livro de 1 Reis, você vai encontrar histórias maravilhosas que testificam o amor e o cuidado de Deus para com o povo de Israel e para conosco. Aleluia! Que nós possamos buscar em Deus sabedoria, nós possamos buscar em jejum, em oração, em dedicação, né? Às vezes você vai falar, mas eu não tenho tanto tempo. Vai ali fazendo o teu afazer, glorificando ao Senhor, falando com Ele, tem intimidade com o Pai, né? Enquanto você lava uma louça, você conversa com o Paizinho querido, você vai sentindo a presença do Espírito Santo de Deus e você vai sendo cheia dele. E quando você menos pensar, você vai estar ali já querendo ter mais e mais tempo com o Senhor. Não permitas que os Adonias do mundo, que os Adonias, né, venham tirar a atenção sua da presença do Senhor, venham roubar a tua conexão com o Pai, tudo aquilo que te afasta de Deus, afasta-se daquilo, afasta de você tudo aquilo que vai tirar da presença do Senhor. Aleluia, não abre mão da tua fé. Volte a glorificar ao Senhor e adorá-lo de todo o seu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.
faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.